pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Plástica na Real. Eu sou Bárbara Machado. Eu sou Gisela Pontes. E eu sou Irene Daia. E eu sou Rodrigo Galego. Bem, hoje nós vamos falar de uma cirurgia que está super comentada atualmente. Mila. Aí todo mundo fica falando, Mila é uma menina? Mila seria minimally invasive lipoabdominoplasty. Na verdade, é uma abordagem de abdominoplastia menos invasiva. Vamos conversar e explicar direitinho isso, né, meninas? Exatamente. Bom, essa é uma cirurgia que, teoricamente, não é uma cirurgia nova, mas o Mila é novo, né? O Mila é novo, ele existe, foi publicado em 2023, se não me engano, e é uma técnica que existe há 25 anos, mas não esta técnica específica, só a aplicatura do reto abdominal. Quer dizer, essa técnica é uma técnica que ele vai explicar melhor, lógico, mas com mínimas cicatrizes e para corrigir hérnias, quer dizer, para aqueles pacientes que não têm muita opção, quer dizer, que não tem pele, não tem muita solução a não ser a Mila. Na verdade, assim, a cicatriz é uma necessidade do cirurgião para atuar em cima de alguma área. E antigamente, antes de surgir a videocirurgia ali na década de 90, né, a gente deixava grandes cicatrizes, às vezes, para fazer o acesso aos órgãos. Eu lembro que o meu chefe na cirurgia geral dizia grandes cirurgiões, grandes incisões, né? E veio a videocirurgia mudar isso aí. E com relação à Mila, então, ela é uma técnica extremamente específica para corrigir uma situação que é uma separação da musculatura. Para o leigo entender, é uma separação entre os dois músculos que nós temos na região central do abdômen e que vai fazer essa correção na linha central. E para explicarmos melhor isso, a gente convidou o doutor Rodrigo Galego, que é cirurgião do aparelho digestivo e que vai conversar melhor sobre isso com a gente. Não é isso, Rodrigo? Bom, agradeço a doutora Irene, a doutora Bárbara, a doutora Gisela pelo convite de estar aqui hoje. Realmente a minha prática é em aparelho digestivo, mas eu tenho uma área de atuação específica em parede abdominal. Então eu atuo principalmente tratando hérnias e diástase na parede abdominal. Como foi explicado, a diástase é um afastamento da musculatura dos retos abdominais, que acontece principalmente em mulheres pós-gestação. Sim, a videocirurgia existe, começou a existir desde a década de 90, então, obviamente, algumas técnicas para reparo de diástase começaram a ser criadas há algumas décadas, né? Porém, essa interação com a cirurgia plástica ela é muito recente e foi descrita inicialmente, né, em 2022 pelo Ezequiel, um cirurgião argentino, amigo nosso, e a gente começou, então, a ter esse tipo de resultado, né? O que a gente faz, então, na Mila? A Mila a gente associou a lipoaspiração e as tecnologias de retração de pele com o reparo da cirurgia minimamente invasiva, com o reparo da diástase com os 3 furinhos, né? Esse reparo a gente já fazia antes, que a gente chama de REPA ou escola. Como que é? 3 furinhos em cima do púbis, quando a paciente tem cicatriz de Pfannstiel, né, cicatriz de cesárea, a gente faz os 3 furinhos exatamente em cima dessa cicatriz e por ali a gente consegue fazer todo o reparo da musculatura. Para quem que é essa cirurgia? Pacientes que não têm nenhuma indicação de cirurgia plástica, pacientes que não têm nenhum excesso de pele, nenhum excesso de gordura. Então, eu costumo dizer que são as pacientes super fitness, né? Então, pacientes que malham bastante, atletas, ou pacientes muito magras também e que não têm um excesso de pele. Quando a paciente tem algum excesso de pele ou algum excesso de gordura, a gente passa a ter indicação de algum procedimento estético, algum procedimento plástico associado, né? Para gordura, obviamente, a lipoaspiração e para pele, as tecnologias de retração de pele. Essa cirurgia também não é para todo mundo, né? Ainda são pacientes que tenham um pequena a moderada quantidade de gordura ou de pele. Pacientes que tenham excesso de pele, grande excesso de gordura, elas continuam tendo indicação de abdominoplastia. A gente não consegue substituir isso. Ou a paciente que não quer fazer, por algum motivo dela, um reparo estético, uma cirurgia plástica. Isso é um problema e pode ser um problema para o cirurgião, porque às vezes a mulher pensa que não quer fazer nada estético e depois que ela faz a cirurgia sem associar nada, ela percebe que ela queria. Ela não tinha nenhuma queixa estética, mas passa a ter. Por quê? Se ela tiver um pouco de excesso de pele, um pouco de
de excesso de gordura, eu estava até conversando isso com ela antes. Quando eu apertar a musculatura, então ela tem uma diástase grande, ela não está se incomodando com a gordura e com a pele. Mas se eu apertar a musculatura dela, eu diminuo o espaço. Então, às vezes, uma gordura que parecia pequena, ela vai aumentar, vai parecer maior e vai passar a incomodar essa mulher. Então, às vezes, mesmo a paciente não querendo o procedimento estético associado à presença da cirurgia plástica, eu prefiro não operá-la porque eu sei que ela vai se arrepender depois. Né? Então, eu já recebi pacientes assim, e que realmente fizeram a correção da diástase e vieram com abaulamento central exatamente porque houve uma reunião da musculatura, né? Ela não quis fazer a correção da região central e acaba que fica projetado. E ela dizia assim, eu tinha um abdômen mais plano antes, claro. A musculatura separava, né? Fazia um alargamento lateral e traz tudo para a região central e acaba fazendo o abaulamento um pouco mais feio, embora funcionalmente ela tenha tido o benefício da correção da diástase, né? Agora, deixa eu entender um pouquinho como funciona isso. Ou seja, você falou que são três incisões na região do púbis, ou seja, diferente da vídeo convencional em que você precisa, às vezes, para uma vesícula de cortes mais superiores, vai ficar tudo escondido dentro do biquíni e a gente pode estar trabalhando, então, junto com o cirurgião geral, ou seja, a proposta, se o paciente tiver alguma queixa estética, seria um tratamento conjunto, é isso? Isso aí. A cirurgia é para ser feita em conjunto. E algumas pessoas me perguntam, mas e se eu aprender a fazer lipo, ou cirurgião plástico, e se eu aprender a suturar? Eu acho que nenhum dos dois deve querer entrar na área do outro. A Mila é uma cirurgia para ser feita em conjunto. O cirurgião da aparelho digestivo ou geral tem que chamar o cirurgião plástico e vice-versa, tá? Porque eu não tenho nenhum treinamento em lipoaspiração, não quero aprender agora, né? E aí você acaba entrando aí, vai virar aquelas coisas que as pessoas falam, mas fez uma plástica e não era um cirurgião plástico. Tá errado, né? Então, o que me compete é o reparo da parede abdominal. Assim como, eu acho que o dano seria menor o cirurgião plástico querer fazer o reparo da diástase por vídeo. Só que é um treinamento longo, né? De videocirurgia, que acaba não tendo tanta vivência, e de sutura laparoscópica, que é difícil, de certificação em cirurgia robótica, acaba que os plásticos não têm tanto interesse. É isso que eu ia te inicialmente. perguntar, assim, muitas vezes, quando a gente vai fazer Mila, o paciente pede, Mila ou alguma técnica semelhante, o paciente pede, eu quero robô. É isso que eu ia perguntar para você. Porque a maioria das vezes que eu entrei não foi robô, acabou sendo com vídeo mesmo. Então, explica um pouquinho isso, até para os nossos... Quem está assistindo a gente. Primeiro, só um detalhe que a gente chama de Mirella quando faz com um robô. É só para acrescentar um R. Todas as cirurgias robóticas na parede abdominal acabam entrando um R em algum lugar na sigla, mas é a mesma coisa. O robô ele traz muitos benefícios na cirurgia geral, tá? Muitos benefícios intraabdominais em cirurgias grandes e mesmo nas cirurgias de hérnias maiores, né? De cirurgias pélvicas, esofágicas. Não traz tanto benefício assim para uma cirurgia de diástase pequena, com uma hérnia umbilical pequena associada, tá? Então, assim, faço robótica, porque tem pacientes que me procuram para fazer a robótica. Eu não acho que traga grandes benefícios. Talvez seja um benefício maior para quem não tem tanta prática de sutura. A gente fala que o robô é uma máquina de sutura, uma máquina de costura de $1 milhão, tá? É isso que ele é. O robô ele facilita muito a sutura. Então, um cirurgião muito treinado em sutura, né, acaba sendo muito minha prática, ele não tem essa deficiência, né, e o robô não ajuda tanto assim, não facilita tanto assim a sutura. Quando a gente usa o robô, ele tem braços muito grandes e fortes, você acaba às vezes não conseguindo fazer as incisões tão baixas quanto no vídeo. Então, se eu parar para pensar esteticamente, o robô piora um pouco a estética em relação ao vídeo, que as incisões acabam tendo que ser um pouquinho mais altas, tá? Então, muita gente aí diz que faz na linha do biquíni ou um pouco abaixo da linha do biquíni. Realmente, só que eu consigo fazer por vídeo muito abaixo da linha do biquíni. Eu consigo fazer colado no pubis, né? E onde geralmente a mulher já tem uma cicatriz. Então, não vou nem criar uma cicatriz nova. Os buraquinhos do robô são maiores do que os buraquinhos do vídeo, tá? As pinças de vídeo têm meio centímetro, enquanto que a do robô tem 0,8, tá? Acaba sendo um pouquinho maior. Não é muito maior, mas é um pouco maior. E esteticamente eu vou estar criando cicatrizes novas, né? Se eu estou dizendo exatamente que a gente quer fazer uma coisa sem cortes, eu vou usar um corte ali que já existe, né? E como ela falou bem, né? Não existe cirurgia sem cortes, né? São
cortezinhos bem pequenininhos, mas eles existem. E é interessante que você está colocando aí a coisa da mídia social, né? Todo mundo vem com uma pressão muito grande, como se o robô fosse uma grande vantagem em relação à videolaparoscópica, né? Ou a videoendoscopia em geral. E pelo que eu entendi, então, acaba que, independe, o resultado de uma é semelhante da outra. Quando que você indica que, por exemplo, o paciente, eu cheguei, eu quero um robô. Você indicaria e me tiraria isso da minha cabeça, mudaria a ideia, vamos dizer assim, do paciente, ou você faz o robô por demanda do paciente? Como é que você age quanto a isso? Eu indico para todas as cirurgias que eu faço sem ser a Mila. Tá? Então, todas as minhas cirurgias de hérnias da parede abdominal, volumosas ou cirurgias de aparelho digestivo, eu indico o robô para todas. Ele realmente faz muita diferença, tá? Em tudo, exceto na Mila, tá? Mais uma vez, eu estou fazendo uma cirurgia que, apesar de eu falar que eu estou tratando a parte funcional e que não tem relação estética, tem sim. Mesmo quando eu não faço com a plástica, nessas pacientes, né, mais magrinhas, mais fit, elas também querem estética. Eu falo que não é, mas é. Né? Elas vão lá procurando isso. Se ela não tivesse tanta preocupação com estética, ela ia fazer uma incisão mediana com um cirurgião, né, qualquer. Bom, então indico sim o robô para todo mundo. Acho que nessa cirurgia talvez seja a única cirurgia que eu faça que eu não vejo grandes vantagens na cirurgia robótica. E ainda existe uma taxa, né? O paciente ele tem que pagar uma taxa extra que é cobrada pelo hospital, até porque o robô ele tem pinças descartáveis. Então o paciente, é como se o paciente tivesse que comprar o kit de pinças. Então acaba tendo um custo extra que acaba, nessa cirurgia, às vezes sendo desnecessário. Uma outra pergunta. A cirurgia é coberta por um convênio, né, que aqui tem várias pessoas assistindo, quer dizer, o convênio cobre essa cirurgia robótica ou até a Mila? Então, existe um código TUS de cirurgia de diástase aberta. Não existe um código TUS de cirurgia de diástase por vídeo. Não quer dizer que o paciente não vai encontrar algum cirurgião que faça. Eu digo em termos de hospital, não estou dizendo em termos de... Pode ser coberto. Né? Na minha prática, eu só faço a cirurgia particular. Sim. Mas, se o paciente procurar, vai ter um cirurgião que vai operar diástase até mesmo por vídeo, utilizando o plano de saúde. Não sei qual vai ser a técnica que vai ser utilizada, o que vai ser feito, não estou dizendo que vai ser ruim. Mas um robô é coberto por um convênio? Não, o robô não é coberto por nenhum convênio. Tá? Existe até paciente com algum tumor renal, alguma coisa mais grave, que entra na justiça e diga que o robô vai ter vantagens, e realmente vai ter. Alguns poucos pacientes conseguem algo assim, mas normalmente não é coberto. Você estava mencionando aí da questão do robô, e que a diferença aí seria mais a questão da incisão, mas no geral, você disse, se aponta vantagens do robô em relação a vídeo. Dá uma pincelada para a gente aí, o que seriam essas vantagens? Claro. Bom, primeiro tem vantagens pro cirurgião, tá? O cirurgião ele opera sentado, né, numa posição super confortável e mexendo somente os dedos, né, e os dois pés. Tá? Então, a gente acha que a vida útil do cirurgião ela vai aumentar muito. Né? Então, eu consigo imaginar um cirurgião de 90 anos sentado, posicionado confortavelmente, mexendo os dedinhos ali. Se ele estiver completamente lúcido, ele consegue operar. Né? Esse senhor, provavelmente, ele não tem tanta chance assim dele conseguir operar em pé durante muitas horas. Às vezes a mão acaba tremendo, né? Faz parte da vida, vai acontecer com a gente. Então, o robô ele aumenta a vida útil do cirurgião. Para o paciente, o robô aumenta muito a chance de eu conseguir fazer cirurgias que eu não conseguiria fazer por vídeo. Então, por exemplo, tem hérnias de 20 centímetros, né, ou cirurgias esofágicas mais complexas ou pélvicas que a gente não conseguia fazer por vídeo, então tinha que fazer aberto. A gente passa a fazer com o robô. Né? Na urologia, eu acho que é a especialidade que mais está consagrado o robô. Então tem cirurgias de próstata super complexas, muito difíceis de serem feitas por vídeo. Tem cirurgião agora que é ou aberto ou robô. Não dá para fazer por vídeo. Né? E tem muito cirurgião que ficava com dor no ombro, né, de operar vídeo de cirurgias grandes. Então, para a gente, isso foi ótimo. Consigo operar hérnias, então, também, que eu só conseguiria fazer aberta ou no robô. Né? E aí você tem as vantagens de
qualquer cirurgia minimamente invasiva, né? Se a cirurgia ser aberta, passa a ser minimamente invasiva, em vez de um corte grande eu vou ter furinhos, eu vou ter uma recuperação mais rápida. Tem paciente que eu fiz colectomia, né? Ressecção de tumor de intestino e com 2 dias estava em casa. Isso não poderia ser pensado numa cirurgia aberta, né? O paciente passava um tempão. Aí você tem diminuição de seroma, diminuição de hematoma, e o paciente volta mais rápido a fazer exercício, a voltar para o trabalho. Tá? Mas você precisa de uma complementação na formação, né? Para lidar com o robô. Na verdade, aprender a robótica é muito mais fácil do que aprender a videolaparoscopia. Quando surgiu o vídeo, eu acredito que os cirurgiões só operavam aberto. Eles tenham enfrentado uma dificuldade muito maior de migrar da cirurgia aberta para a laparoscopia. Na minha residência, quase... Pegou exatamente a migração, né? Mas a gente não tem a prática que a galera tem hoje. Mas teria se tivesse continuado operando o vídeo. Abrir também era bem fácil. Abrir é mais fácil, com certeza. Agora, uma outra pergunta. A gente faz alguns tipos de aplicaturas diferentes numa abdominoplastia, né? Existe uma aplicatura horizontal, existem as aplicaturas em H, de oblíquo. Você consegue, porque o descolamento, pelo que eu tenho visto, antes que eu participei, ele é mais reduzido, né? Se a gente precisar fazer uma aplicatura adicional, consegue fazer? Provavelmente. Agora, com o robô vai ser mais fácil. Agora eu que vou te perguntar. Para que tem aplicaturas diferentes? Porque você está acertando a diastase, a parte anterior. Mas a gente quer fazer uma cintura melhor. Às vezes a flacidez do reto, a frouxidão do reto não é só central. Aí a gente quer fazer uma aplicatura oblíqua, ou essa aplicatura que chama Tulo ou Tulua, que ela é horizontal, que é uma técnica que um cirurgião desenvolveu, que ele acha que a gente fazer horizontalmente melhora já até a parte vertical. Aí teria que ser com o robô. Com o robô eu consigo dar ponto em qualquer movimento, né? Em qualquer posição, então tranquilo. Com o vídeo seria muito difícil. Sim, tá? E Mas também aí... precisa de um descolamento bem grande. Bem maior. Pois é, isso que eu ia te perguntar, porque a Irene colocou muito bem. O descolamento, então, muda. Não, aí para fazer isso que ela falou, se eu vou fazer uma sutura horizontal, sim, eu faço um descolamento pequeno, suficiente para fazer para observar bem os retos, fazer a sutura e, no caso, de colocar uma tela se houver necessidade, né? Então, 10 centímetros. E é o que dá mais segurança para a gente usar a tecnologia, porque você descolou menos, né? Em termos de tecnologia, quer dizer, quando os cirurgiões associam, quer dizer que você é cirurgião geral e você não o que eles associam mais? O Renuvion, Argoplasma, Vaser, Safer, o que você vê? Então, isso é uma coisa nova para mim, né? Eu estou aprendendo agora essas tecnologias. Na verdade, acaba que é o cirurgião plástico que está comigo que vai decidir em conjunto com a paciente. Normalmente, esses pacientes têm me procurado, né? Acabei conseguindo criar uma referência em diástase, esses pacientes chegam para mim e eu chamo o cirurgião plástico que trabalha comigo. Às vezes, alguns outros cirurgiões plásticos me chamam para ajudar na cirurgia também. Então, mesmo que o paciente venha na minha consulta, eu peço para ir na consulta com o cirurgião plástico também. Então, eu deixo essa parte da estética totalmente para ele decidir, tá? A gente já fez Body Tight com o Morpheus, Renuvion e agora o Argo. Como é que ele sabe? E a sequência, como é que funciona isso? O ideal é fazer primeiro a lipoaspiração, tá? E o legal da lipoaspiração é como vocês injetam bastante líquido, acaba soltando o subcutâneo. Então, facilita o meu descolamento do subcutâneo. Né? E o ideal é que a gente converse antes sobre os furinhos para a gente fazer os mesmos furinhos. Né? Então, quanto menos buraquinho, melhor. Depois que eu solto o subcutâneo, faço a aplicatura, aí depois que a gente aplica a retração de pele. Né? Seria esquisito você fazer a retração de pele e eu soltar o subcutâneo todo depois. Então, a gente teria medo de ter um resultado diferente do esperado. A colocação de tela em determinados pacientes, você vai botar a tela por baixo, independe para fazer tecnologia. Quer dizer, isso não teria problema algum, da Morpheus, já seja lá o que for, não. Não, sem problema. E um grande temor que a gente tinha também, quando entrou a vídeo, né? Na época eu fazia cirurgia geral no Hospital da Lagoa, e o chefe, junto com o residente, compraram o aparelho de vídeo, começaram o treinamento ali, e um dos grandes receios que eles tinham, quando entrava o pessoal da plástica e queria fazer, às vezes, procedimento de abdominoplastia combinado com uma colecistectomia por vídeo e tal, era se somar potencial de complicação. Como é que funciona isso em relação a Mila, Mirella, né? Que você está somando a tecnologia que tem em si,
né, envolve um risco ou de um sofrimento de pele ou alguma coisa assim, que você está entrando e descolando, você descola a nível sobre a aponeurose, não é Isso. isso? Colado na poneurose. Aponeurose. Você vê alguma incidência aumentada de seroma, alguma complicação de sofrimento cutâneo, aquilo que você, como cirurgião geral ou como cirurgião de aparelho digestivo, não via, e que, de repente, quando entra a associação, mudou alguma coisa para você aí? Então, na minha prática não mudou. Eu não vi nenhuma complicação ainda dessa cirurgia diferente de seroma. Eu nem chamo seroma de complicação. O seroma ele é esperado, tá? Na verdade, o que eu vi foi diminuir o seroma quando o cirurgião plástico passou a participar, tá? Eu acho que vocês tirarem a gordura acabou diminuindo a minha incidência de seroma, tá? As pacientes muito magras não fazem quase nada de seroma, ou essas fortes, tá? Então, quem tem um pouquinho mais de gordura acaba fazendo. E aí a lipoaspiração diminuiu isso pra mim. Eu achava que ia aumentar, inicialmente. Até porque tem bastante líquido envolvido e tudo. Não sei explicar exatamente, mas eu vejo o meu dreno sair muito mais cedo nas pacientes que fazem a plástica associada, tá? De descrição que a gente tem de complicação, acabam sendo complicações de pele, isquemia de pele ou o aumento do seroma mesmo. Eu não vi nenhuma isquemia de pele, tá? O que eu vi foi só celulite, né, tratada com antibiótico. Uma colega mandou a paciente para ver o que eu achava. O que eu sugeri foi fazer antibiótico, esperar, e realmente melhorou, tá? Mas descrição acaba sendo uma técnica com quase nada de complicações. A gente não entra na cavidade abdominal, isso já é uma grande vantagem, né? E assim, eu acho que um cirurgião geral experiente, um cirurgião plástico experiente são a combinação perfeita para a gente ter sucesso aí e não ter grande temor de complicações, né? E também a fisioterapia no pós-operatório imediato, a gente já começa também, acho que... É isso que eu ia te perguntar. bastante. Quais são os cuidados específicos, assim, em relação a essa cirurgia que você tem feito? A gente tem uma fisioterapeuta que, na verdade, foi até o meu cirurgião plástico que recomendou, então a gente começou a sempre recomendar de ir a fisioterapeuta. Recomendar não, é obrigatório. Tem que ir a fisioterapeuta no hospital e já começar. Então, mede a cinta antes no consultório, então já vai pro quarto, bota a cinta, faz o taping. Tem que acompanhar em casa 2 semanas com a fisioterapeuta, tá? Até a gente tirar o dreno. E, mais uma vez, os resultados têm sido muito bons. Atividades físicas, quando é que você libera? Eu libero com 15 dias para atividades bem leves, tá? Assim, dar uma caminhadinha, coisa assim. Nenhuma restrição nos primeiros 15 dias, nenhuma restrição grande, tá? Pode ir na rua, pode dirigir. Acho que isso não muda nada no pós-operatório. Com 30 dias, como eu mostrei para ela agora há pouco, eu libero para tudo. Então, tem atletas que eu opero que eu sei que vão pegar muito peso, vão pegar uma carga grande, vão fazer exercício de impacto. Não vejo problema nenhum. 30 dias eu libero, não tive nenhum problema com isso. Tem alguns que ficam com medo. Nossa, mas 30 dias não é muito cedo? Eu falei, não, confia no reparo. Dá certo. Teoricamente, a musculatura ela demora 6 meses para cicatrizar. Ela não estava né? aberta, a musculatura nunca foi aberta. Então, na verdade, eu não estou esperando nenhuma cicatrização da musculatura. Eu concordo com você. Se eu tivesse um corte na musculatura, então quando eu entro na cavidade, eu corto o músculo, eu penso diferente. Mas eu fiz nada, eu só juntei os músculos, né? Não tem nada para cicatrizar, entendeu? Que tipo de fio que você usa para fazer essa A aplicatura? gente usa o fio farpado, tá? Que é mais comum, o Veloc. Ele é um Sim, fio absorvível que tem ou vários... inabsorvível? Porque você tem o Ou Veloc inabsorvível ou 180, tá? O Veloc tem 60, 90 e 180. Isso. Então, para eu ter certeza que eu tenho tempo que eu quero que fique ali, entre aspas, cicatrizando o suficiente, eu uso 180 dias, tá? Eu não gosto muito de material inabsorvível, eu prefiro que o material suma em algum momento, né? Então a gente diminui a chance de ter algum granuloma ou alguma queixa futura. Então, normalmente eu uso o Veloc 180, tá? Só para quem não sabe o que é, o Veloc é um fio bem grosso, né? Zero. E que ele tem anzóizinhos ao longo dele todo, como se fosse um de pesca, né? Então, ele trava e esse fio não corre. E aí, então, mesmo que você tivesse uma ruptura ou alguma coisa assim em algum ponto do fio, o restante está todo travado e a gente não teria grandes problemas com isso. Além de facilitar muito a sutura, né? Se você usa um fio monofilamentar, né? Sem esses dentinhos, a sutura fica bem mais difícil, bem mais complicado. Você estava falando, né, a maior parte, então, pelo que eu entendi, dos pacientes que têm indicação, são os atletas, os jovens, e, né? Para qual paciente você considera a tela? Porque a tela a gente tenta evitar a todo custo, desde a época da geral, né? Sim. Porque um elemento que você está interpondo ali pode dar alguma reação. Quando a gente tem hérnias menores de 2 centímetros, a gente está autorizado pelos guidelines mais importantes aí do mundo de hérnia a não usar tela, tá? Então, quando eu tenho hérnias a partir de 2 centímetros, a não ser que não sejam hérnias não recidivadas, tá? Se for recidivada, tela sempre.
ou a partir de 2 centímetros, a gente passa a usar a tela sempre. E aí eu fujo do reparo onlay, né? Do reparo supra-aponeurótico. E aí eu passo a tentar pensar em outras técnicas diferentes, usando as outras camadas da musculatura. Normalmente eu faço um reparo retromuscular. O que eu acho que a Bárbara está falando é que antigamente, por não ter a vídeo, se fazia a tela acima da musculatura. Quer dizer, então, isso dava problema, o paciente sentia, às vezes, a tela, Sim. e com a vídeo você põe a tela abaixo da musculatura. Então, com isso você some tudo, quer dizer, não tem problema com A gente isso. consegue Né? fugir do... Então, é muito mas a mais gente- seguro, ainda mais com esses pacientes com umas hérnias maiores e que levantam muito peso, fisiculturistas, que ele mostrou que libera rapidamente, quer dizer, tem que ter uma segurança a mais Sim. para que o paciente possa fazer essas atividades. Lembrando que, na verdade, os atletas é o paciente que a gente não vai fazer a plástica, né? É o paciente que vai fazer só o A reparo. correção. E aí... Nesses você usa tela por Se- segurança? Aí é a mesma coisa. Se Depende tiver do menos de 2 tamanho. centímetros, não. Tá? E se tiver mais de 2 centímetros, tem outros reparos que eu prefiro ao invés desse que a gente falou. E às vezes a gente tem que mudar o lugar dos furinhos, dependendo do que eu vou fazer. Existem outras técnicas. Na verdade, eu te perguntei da tela, porque assim, eu peguei uma outra fase que o Dr. Felício Fausto, na época, que foi o chefe da cirurgia geral, e depois entrou o Flávio Rothfuss, ele trabalhava com a técnica de estopar pré-peritoneal, não era nem junto à pele, não. Mas a gente via alguns pacientes que faziam. Ou não era tão frequente, mas às vezes tinha granulomas, né? Tinha reações à tela mesmo, ou infecção, e é muito bom saber que a gente pode passar, né, o paciente jovem e tentar fugir disso. E a né? gente tem essas telas novas de poligalactina, Sim. né? A BioA, que elas são absorvíveis, bem boas. Né? Que dão uma reação menor, né? E você falou do dreno. Aí me chamou a atenção, porque eu falei, eu não entendi bem que cada paciente, claro, vai ficar com o tempo de drenagem. Qual o tempo médio que você deixa? De 10 a 15 dias, quando não tem plástica associada, tá? E aí, geralmente, quando a gente associa a plástica, eu percebi que eu consigo tirar esse dreno antes. Eu tiro o dreno se ele tiver com menos de 20 ml. Normalmente, quando faz a lipoaspiração e a retração de pele, com 7 dias eu já não tenho mais 20 ml no dreno, tá? E mesmo com esse tempo de drenagem, você às vezes convive com seroma? Não, período? eu só tiro depois que tá menos de 20 ml, tá? Tá. E Só aí teve não tem- uma paciente que eu tive que puncionar, foi a única que teve um seroma que persistiu depois, que inclusive tem um mês, e era médica, né? Médica sempre dá... Esmeraldite. médica é sempre um problema. Paciente com flacidez supraumbilical que te procura, que não quer cicatriz, que tem pouca flacidez de pele, mas especificamente flacidez supraumbilical. Você indica, chama o cirurgião para avaliar ou faz e trata a hérnia independente de qualquer coisa? Então, se ela quer resolver a flacidez de pele, ou mesmo se ela não quiser, porque eu acho que ela vai querer depois, né? Porque provavelmente vai piorar, eu vou chamar o cirurgião plástico para tratar isso. E aí vocês têm técnicas, né? Então, ou vai ter que tirar um pouquinho o fuso lá embaixo para esticar um pouco, ou mesmo ali ao redor do umbigo, mas vai ter que fazer alguma coisa a mais. Flacidez supraumbilical é complicado, mesmo com tecnologia de retração, mesmo com qualquer coisa, é difícil de reagir, de retrair e pode dar algum tipo de Essa problema. paciente precisa de alguma coisa a mais. E o que eu conversei também com ele, antes da gente começar, quer dizer, que no meu entender, o resultado de uma cirurgia de abdômen, seja qual for, é sentado. Quer dizer, então, a colocação de um resultado, não só em pé, mas um resultado do paciente sentado, que eu acho que aí você tem o padrão ouro, quer dizer, o padrão realmente que você corrigiu tanto flacidez abdominal quanto flacidez de pele do paciente. Porque o que mais incomoda é quando você senta, né? Aquela dobrinha, é o que mais elas reclamam, né? Aquela dobrinha supraumbilical. Eu não me né? incomodava não, agora vocês falaram. Eu falo, até o Gisele Bündchen tem, vocês estão querendo muito. Outra coisa, assim, a gente elucubrando aqui sobre o futuro. Eu fico pensando nisso, sabe? Eu acho que a gente ainda não chegou numa tecnologia perfeita de retração, mas a gente vai chegar e a cirurgia vai ser só essa. Eu acho que nunca vai chegar. Eu acho que vai ter. Sempre acho alguém que vai vai. inventar. Não, você sempre vai achar que chegou. Não, mas eu digo assim, mas alguém vai esse inventar alguma outra abdômen, coisa. esse abdômen convencional que a gente faz, descolando tudo, que eu adoro, acho uma cirurgia ótima, eu acho que vai acabar.
Eu acho. Eu concordo com a Isso eu Irene, que eu concordo. acho que Acho que vai as acabar, tecnologias, né, estão Concordo. evoluindo Bom. tanto. Você vê pelo próprio robô, a vídeo, que não tinha poucos anos e a coisa está evoluindo muito Eu rápido. acho que a gente está vendo o comecinho da curva, sabe? Mas é igual quando começou o vídeo. Daqui a pouco a gente não vai precisar do lifting, a gente não vai precisar. Eu acho que ainda tem muito que evoluir das terapias de retração. Acho que tem muita coisa tem, cara, a mas vai surgir, evoluir, não tem mas como. tem os lasers de agora que não lesam a pele, quer dizer, tem de tudo, né? Então, Eu acho que tem muita coisa de prevenção de chegar nesse ponto, entendeu? Sim. Tirando o bariátrico. Outra coisa, vamos fazer o nosso propaganda aqui. Primeiro, para quem é cirurgião geral, porque cirurgião plástico a gente também vai dar umas dicas. Mas quem é cirurgião plástico, cirurgião geral, como a pessoa aprende isso? Quais são as dicas que você dá? Para o cirurgião geral. É. Na verdade, assim, não é uma cirurgia muito difícil de ser feita, mas eu aprendi que é um paciente difícil. Tá? Na verdade, é um paciente que o cirurgião geral não está acostumado. Tá? Que é um paciente que quer É o nosso. estética. Exatamente, é o paciente de vocês. Então, Exatamente. na verdade, ter um aliado cirurgião plástico é muito importante, tá? E começar a pensar em estética. O treinamento para a cirurgia é o treinamento de cirurgia geral mesmo, que é o treinamento de videolaparoscopia, de sutura avançada. Tem muito cirurgião que já investe nisso. E assim, apesar de ser uma cirurgia que parece fácil, acaba tendo um monte de detalhezinho e que a gente vai percebendo aos poucos, né? Então, tem um jeito de suturar que você percebe que os pacientes acabam não gostando depois por algum motivo. Ou isso que eu falei de ficar uma barriguinha. Então, eu tô vendo muito cirurgião geral fazendo a cirurgia. Ah, é muito fácil, vou fazer. E se arrependendo. Porque não é uma cirurgia, principalmente para qualquer paciente. Então, a primeira coisa é a indicação. Tá? Então, são poucos os pacientes que têm indicação de operar sem o cirurgião plástico junto. Tá? Pouquíssimos. São essas pacientes super fit, super magras. E mesmo assim, tem vários detalhes. Então, por exemplo, é uma paciente forte. E aí eu percebo que também o treinamento de sutura é importante, porque mesmo para o cirurgião geral, que não está muito acostumado a suturar muito, acaba chegando uma hora que fica difícil. A sutura começa lá no alto, no chifoide, e ela vai descendo. Vai ficando mais difícil. E aí chega um momento, já tá bom. E aí para. Né? E aí uma paciente que tinha um abdômen todo uniforme, certinho, super forte, ficou flácido aqui embaixo. Não era antes. Só que ficou mais forte em cima, acabou sobrando embaixo. Já vi isso acontecer. Então, eu também tenho recebido pacientes com complicações totalmente evitáveis, né? Que eu observo que, na verdade, foi provavelmente o cirurgião pensando, é uma cirurgia fácil. Né? Então tem muitos detalhes, então tem que fazer curso, tem que se aprofundar, tem que estudar. Então, na verdade, não existe procedimento fácil. Né? Você sempre pode acabar se arrependendo. Ele fica fácil na mão de quem tem a habilidade e o treino, né? Treinamento Ali, e que estuda a técnica, com certeza. Eu fico me perguntando. Isso é a indicação dele pra gente. Quando vocês indicam? Para indicar. Você acha que é o paciente que indica? Paciente que pede? Não, eu acho que, por exemplo, esse paciente fisiculturista que tem uma hérnia epigástrica, que não tem pele nenhuma, que tem uma hérnia ou uma diástase, que eu achei muito interessante a forma com que ele faz uma aplicatura que não perde o relevo da musculatura, quer dizer, você consegue ainda manter o relevo que o fisiculturista treina muito para poder ter. Eu acho que para esses pacientes é perfeita a indicação. Mas flacidez de pele em abdômen, eu sou extremamente cética, acho que não tem terapia de retração que substitua. Como eu falei, o que eu gosto é dar o resultado sentado, e sentado vai em algum momento, em alguma incidência de luz, como eu digo, o teste da praia, vai ter alguma irregularidade, vai ter vai intensificar alguma celulite que o paciente tenha, que se traduz como flacidez da região epigástrica. Então, eu indicaria especificamente para o paciente fisiculturista, paciente com um abdômen extremamente definido, que realmente não tem. Mas não você tem quer ver um pele. case difícil? Uma paciente magra, magrinha, que pariu, ficou com uma diastase boa, mas tem um pouco de flacidez em volta do umbigo, que o umbigo não chega lá embaixo para você fazer abdominoplastia convencional, e para cima também fica difícil. E para mim essa é a pior paciente que tem. Eu Porque a faço gente muito. faz eu também faço, mas faço a muito gente esses joga a pacientes. cicatriz do umbigo lá embaixo. Não é- Eu penso nisso, se a gente conseguisse retrair aquele miolinho ali, que ele já resolve a diastase mole.
O negócio é a gente conseguir acomodar aquela Mas perninha que tá ali no O meio. problema é a supraumbilical. Quer dizer, o problema é essa Não, mas às flacidez vezes é umbilical. pele umbilical. Sabe aquele bolinho assim? Que dá vontade de você puxar tudo em volta no umbigo e fazer um. É o que É elas muito pedem. difícil. complica. Elas sempre pedem, O pode paciente é tirar essa magro. pele pelo umbigo, né? O paciente é Não. magrinho, é difícil. Eu tenho algumas pacientes nessa condição e eu tenho um paciente em casa que me demanda essa questão da correção de diástase, né? E eu falo, não vou te botar uma cicatriz porque é magro, não tem gordura para tirar. E eu vejo, assim, uma indicação, a gente como cirurgião plástico, né? Paciente homem que não quer passar pelo pós, que não faz questão de estar tirando gordura, excesso de pele, eu acho que é um excelente candidato para isso, porque tem uma preocupação estética muito diferente da mulher, ele quer mais o conforto, não parecer aquele barrigão, não parecer barriga de chope, né? E eu fico me perguntando, sabe, Irene, se os pontinhos de barude não podiam ajudá-lo, né? com No certeza. sentido de fazer uns pontinhos de Quando ele barude, que a falou, gente eu vai pensei. dar os pontos de fixação ali por conta da questão né, de associação. E isso é que eu achei mais fantástico, o pessoal entender que eu sou muito a favor de se privilegiar as especialidades. Eu acho que você tem que dar crédito e mérito a quem se preocupou em fazer todo um preparo para fazer o procedimento. Eu fiz minha formação com a Irene, a Gisela, mas eu acho que hoje o mundo evoluiu demais. Então, você tem hoje toda uma tecnologia que nós não vivenciamos, tem toda uma capacidade de fornecer ao paciente um resultado diferenciado com 2 colegas trabalhando em conjunto e tentar dar o melhor dos 2 mundos, né? Associar a cirurgia geral com a plástica, tentando a melhor retração, com os aparelhos que a gente pode estar associando ali e agregando para o procedimento. Então, fantástico. E tem as pacientes que simplesmente não querem cicatriz de jeito nenhum. Exatamente. Não querem ter uma cicatriz grande. Eu percebo as pacientes se queixando mais da cicatriz ao redor do umbigo do que a cicatriz grande que tem lá embaixo. Né? E que às vezes é bem grande, mas fica escondida. A do umbigo aparece. E o que eu escuto às vezes é que é um umbigo de plástico. Exatamente. A única coisa que eu acho complicado é quando tem um descolamento, principalmente mesmo cirurgia masculina, seja feminina, em que tem uma diástase grande e se você vai fazer essa correção, esse descolamento fica um abaulamento ali. O que eu vejo, não recebi paciente teu, mas o que eu vejo aparecer Então por isso tem que fazer ali. Pois é. É o que eu Então, estou dizendo, os cirurgiões estão fazendo sem o cirurgião plástico. mesmo assim, ele eleva um pouco mais. Com a lipo, uma cirurgia masculina, de repente, seja uma grande solução. Um outro problema disso que você falou, que também é uma causa, é quando eu faço um descolamento, vocês falam que eu faço um descolamento pequeno. Não é tão pequeno e é pensado, tá? Por quê? Eu poderia descolar 1 centímetro para eu suturar. Eu não preciso de 10 centímetros para eu suturar. Tá? Então, na verdade, se eu descolar só o suficiente para eu suturar, vai acontecer exatamente isso que ela falou. Vai ficar abaulada a gordura aqui no meio. Tá? Então, eu descolo pelo menos 10 centímetros, porque acomoda melhor depois. Tá? Então, isso aí realmente acontece. É mais uma queixa que os pacientes têm. É que a cirurgia parece que é fácil, mais uma vez. Mas quando a gente está fazendo abdômen convencional, a gente vê. Às vezes você descola um pouquinho, você começou a aplicar, você fala, olha aqui, agora eu vou descolar mais. É que você está com ele aberto. Né? E mais uma última dúvida aqui, mas qual a tua curva de aprendizado para isso? Quer dizer, você, óbvio que você tem toda uma formação de vídeo, de tudo isso, mas para a Mila, qual foi a tua curva de aprendizado? Foi rápida? É muito pequena, tá? Na verdade, o treinamento é em videocirurgia e em sutura. Então, se o cirurgião já tem um treinamento em videocirurgia e sutura laparoscópica, ele não vai ter grandes dificuldades. E o robô ainda encurta essa curva, porque o robô, na verdade, ele facilita muito a sutura. Então, se o cirurgião não é bem treinado em sutura ou não tem muita habilidade, os americanos falam que o robô igualou, é exatamente assim que eles falam, que o robô igualou o cirurgião bom e o cirurgião ruim em relação à sutura. Tá? Então, na verdade, você não precisa ter grandes habilidades de sutura laparoscópica para fazer uma sutura com o robô. É muito fácil. Se vocês sentarem no robô, vocês vão ver. É muito fácil e gostoso suturar com o robô. Agora, como a gente comentou aqui sobre as especialidades se complementarem, vamos falar do curso? Opa! Então, Fala. Nos dias 20 e 21 de agosto, a doutora Irene vai estar presente com a gente. Nós vamos ter um curso de Mila. Tá? Eu tenho uma marca de cursos de hernia que se chama Talking to the Wall, né? Falando com a parede abdominal. E eu faço vários cursos ao longo do ano. Na verdade, eu já fiz cursos em vários lugares do Brasil e fora do Brasil.
tá? Esse ano tem no Porto e Singapura, além aqui do Brasil, a gente teve na Argentina e no México também, e vai ser o primeiro curso focado unicamente em diástase e Mila. Tá? Então, dias 20 e 21 de agosto vai ser no Hotel Marriott, em Copacabana, e o Ezequiel Palmisano, que é o cirurgião que descreveu a técnica, junto com o cirurgião plástico dele, o Guilherme de Biasio, vão estar aqui presentes com a gente também. Vamos ter cirurgião da Itália, vamos ter uma fisioterapeuta da Espanha e mais alguns outros colegas aqui do Brasil. Vai ser um curso bem legal. As inscrições vão abrir em breve, está quase pronto. Bom, a gente está agradecendo a você pela participação. Obrigado. Foi muito enriquecedor, né? Eu acho que a gente aproveitou demais, né, o teu conhecimento. Acho que Irene quer te agradecer. Obrigadão, Rodrigo. A gente não esqueçam, pessoal, de curtir, acompanhar no YouTube, Spotify, Instagram, estamos todos lá. Bom, esse é mais um episódio de Plástica na Real. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.